Jeremias capítulo 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: Eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrentes transbordantes, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso dos cascos dos teus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada. Ascalon com o restante do seu valente. Até quando te retalharás? A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Jeremias capítulo 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim. Já está tomada, Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais. Em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: Vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciadas, a espada te perseguirá. Voz de clamor de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luítes eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salva a vossa vida, sede como a tamargueira. Sede como a tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemós sairá para o cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor disse: Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas burras. E não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, e sua confiança. Como dirás, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apressar-se muito a sua aflição. Condoi-vos dele todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso? Desce da tua glória e se assenta em terra seca, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti.
e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou dize: que sucedeu? Moabe está envergonhada porque foi quebrantado. Lamentai e gritai. Anunciai em Armon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, sobre Jaza e sobre Mafaate. Sobre Dibon, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Betel-Gamul, sobre Betel-Meon, sobre Queriote e sobre Bósra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá do seu vômito, e ele também se tornará objeto de escarnio. Pois não foi também Israel objeto de escarnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales deles saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade e da sua altivez e do seu orgulho, do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é mais a sua mentira, e nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pelos homens de Kir-Eres, lamentarei. Com choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sabina. Os teus ramos passarão o mar, e chegaram até ao mar de Jazer. Porém o destruidor caiu sobre os teus frutos, o fruto do verão, e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Esbom, até Eleale e até Jaás se ouviu a sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nirim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos, e queime incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moabe. Também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kir-Eres. Porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça será tosquiada e toda a barba será diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz envergonhado, assim será Moabe, objeto de escarnio e de desmaio para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia, e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois seu fogo de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe, e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe,
pereceu o povo que Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiros. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Jeremias capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor. Acaso Israel não tem filhos nem tem herdeiro? Porque, pois, herdou o rei deles, Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabar dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de saco, lamentai e dai voltas pelo valados, porque o rei deles irá de cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes, porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor, desde Deus dos exércitos, de todos os que estão em redor de ti, e sereis lançados fora cada um de diante de ti, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradoras de Dedã, porque eu trarei sobre ela a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificaria quanto lhes bastassem? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolação perpétua. Ouvi novas vindas do Senhor, que é um embaixador e é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-se a tua arrogância do teu coração. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação, e todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filhos de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente de Jordão contra a morada de forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito, até o mar vermelho se ouviu o som.
Eis que ele como águia subirá e voará e estenderá as suas asas contra Bósra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco, envergonhou-se Emate e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar a angústia e não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou, angústias e dores a tomaram, como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomaram as suas tendas e os seus gados, e as suas cortinas, e todos os seus utensílios, e os seus camelos levaram para si, e lhes clamaram: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E os espalharei a todo o vento, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-lo. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 50. A palavra que o Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais, dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Beel. Espatifado está Merodach, confundido estão os seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naqueles tempos, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os seus filhos e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando. Virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para outeiro andam. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor.
a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia e sai da terra dos caldeus, e cede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor, porquanto vos alegraste e vos regozijaste, ó saqueadores da minha herança. Porquanto vos engordaste como novilha no pasto, e mugiste como touros. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor todos os que armam arcos. Atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor. Ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virá-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, e leões o afugentaram, o primeiro o devorá-lo-á. Foi o rei da Assíria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para sua morada, e ele a pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os seus pecados e os pecados de Judá, mas também não acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que eu te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia. E tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te estremetestes. O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montanhas de ruínas, e destruí-a de todo. Nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis que a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança no seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros e todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor. Ninguém escape dela. Apagai-lhes conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhes, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levavam cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque uma terra de imagem esculpida e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nelas as feras do deserto com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nelas as avestruzes e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filhos de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arcos e lanças. Eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem, como um homem para a batalha. Contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como a que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente de Jordão contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim e quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer para mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho os arrastarão, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, e padejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que exalta na sua couraça. E não perdoeis aos jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus e serão atravessados nas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e cantemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda,
colocai sentinela, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo o homem no seu conhecimento. Envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obras de engano, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhantes a estes as porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. E por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço. E por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. E por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho. E por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. Por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos velhos, aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti. Te revolverei das rochas e farei de ti um monte de queima. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamento, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Alvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mine e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados. E os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira, no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me e colocou-me de lado. Fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial, e Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite.
juntamente rugirão como os filhos dos leões, bramarão como filhotes de leão. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Os farei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia com a multidão das suas ondas e os cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais correrão a eles as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó meu povo, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor, e para que porventura não se entristeça o vosso coração, e não tem mais pelo rumor que se ouviu na terra, porque virá num ano um rumor, e depois noutro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto há neles, a jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide-vos e não pareis de longe. Lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha, e a vergonha subiu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz, porquanto as suas ondas bramam como muitas águas, e é emitido o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e seus poderosos serão presos, e já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão em um sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vãos, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra de Jeremias, o profeta, mandou a Saraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: Quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabado tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão até aqui são as palavras de Jeremias. Jeremias, capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar,
e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, ao 9º dia do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com caldeias, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º do ano do Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes, ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. E dos mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais nobres da terra de Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinheteiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e as espivitadeiras e as bacias e as colheres e todos os utensílios de bronze que se ministrava. Tomou o capitão da guarda as bacias e os braseiros e as tigelas, os caldeirões e os castiçais e as colheres, os copos, tanto os que era de puro ouro como os que era de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar e aos 12 bois de bronze e ao que estava debaixo das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados. A rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou um eunuco que tinha o seu cargo os homens de guerra, e as 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e as 60 homens do povo da terra, que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã,
capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Emate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joiaquim, rei de Judá, no 12º mês, ao 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joiaquim, rei de Judá, e tirou-a do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei da Babilônia, porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Glória a Deus.